O vazio antes da criação. Antes que o tempo tivesse nome, antes que a luz ousasse nascer, havia apenas silêncio. Um campo nu de possibilidades. Não era ausência. Era presença absoluta, a presença do que ainda não se tornou. O vazio. Você o sente. É aquele momento entre o fim e o começo. É o suspiro entre duas palavras. É o intervalo entre o último pensamento e o primeiro despertar. Nesse lugar, habita o guardião do vazio. Ele não tem rosto, não tem idade. Ele é a consciência que observa quando você não é ninguém. Ele que te acompanha quando tudo desmorona, quando não há mais o que fazer, o que dizer, o que tentar. E é ali, no fundo do silêncio, que o reencontro começa. Você passou a vida acreditando que precisava construir. Construir um nome, construir um destino, construir uma imagem diante dos outros. E sem perceber, diante de si mesma, aprendeu desde cedo que quanto mais você fizesse, mais valor teria. Que quanto mais conquistasse, mais inteira se tornaria. Que a felicidade estava depois do próximo degrau. E assim, empilhou expectativas, empilhou exigências, empilhou dores que não eram suas, mas que você carregava como se fossem. Até que um dia, o castelo desabou. Você não sabia se foi uma perda, um fim, um colapso interno, ou apenas o esgotamento silencioso da alma que já não suportava mais fingir. Você apenas parou, e no instante em que tudo se foi, você se viu só. E o que sobra quando tudo que você pensava que era desaparece? Sobra o vazio. Sobra o eco do que você costumava chamar de eu, e então começa a confusão. Se eu não sou aquilo que faço, nem aquilo que tenho, nem aquilo que dizem de mim, quem sou eu? Você olha para as mãos vazias, olha para dentro, e tudo parece escuro, silencioso, dolorosamente sem forma. Mas o que você chama de escuridão é na verdade o início da revelação. O vazio não é punição. O vazio é chamado. Um chamado antigo, que ecoa desde antes da sua primeira respiração. Você apenas esqueceu como escutá-lo. Porque vivemos tentando preencher o silêncio com barulho, a solidão com distrações, o medo com promessas baratas. Mas o vazio não se intimida, ele espera, com paciência cósmica, com sabedoria ancestral, com um olhar que atravessa todas as suas máscaras. E quando o vazio sente que você está pronta, ele abre as portas. E quem guarda essas portas? Quem habita o limite entre o que você era e o que está prestes a ser? Ele, o guardião. O guardião do vazio não chega com glória. Ele não carrega luzes nem promessas. Ele apenas é. É a consciência que assiste quando você para de resistir. É a presença silenciosa no momento em que você não tem mais nada, exceto você mesma. E nesse momento, pela primeira vez, você começa a sentir uma força sutil, mas viva. Algo que observa você com compaixão. Não como quem julga, mas como quem lembra. Porque o guardião não veio te transformar, ele veio te recordar. Você acha que está desmoronando, mas na verdade está sendo descascada, tirando camada por camada daquilo que nunca foi realmente seu, até restar apenas o núcleo. A essência, o que sempre esteve lá, escondido atrás da armadura, e então o guardião se aproxima mais. Sem palavras, sem pressa. Com o silêncio que sabe tudo, ele não quer que você entenda, ele quer que você se renda. Porque o início da verdadeira transformação não acontece quando você sabe quem é, mas quando você se permite não ser ninguém. E é nesse momento que a mágica começa. Há um momento na jornada em que a alma silencia. Não é o silêncio da paz, é o silêncio do estranhamento. É quando o mundo perde o gosto, as palavras não fazem sentido e até mesmo o que antes te encantava já não te move. Você olha ao redor, tudo parece igual. Mas por dentro, algo desmoronou. E ninguém percebe. Porque a noite escura da alma é invisível aos olhos do mundo. É um vazio que só quem sente, entende. É quando você está cercada de pessoas,
mas se sente mais sozinha do que nunca. Você tenta rezar, mas não sente nada. Tenta pensar positivo, mas o pensamento te trai. Tenta se distrair, mas a dor continua ali, silenciosa, imóvel, profunda. Você grita internamente: "O que está acontecendo comigo?" E o vazio responde com mais silêncio. Não porque ele é cruel, mas porque ele está ensinando você a escutar de verdade. Não com os ouvidos, mas com a alma nua, aquela parte de você que já não suporta mais viver pela metade. A noite escura da alma é um ritual, um processo sagrado que não se explica. Se atravessa, ela te quebra por fora para que você possa nascer por dentro. Ela te arranca das mãos tudo aquilo que você achava que precisava: o controle, a aprovação, as máscaras. Ela te deixa no escuro total para que, um dia, você perceba: a luz estava sempre em você. E no meio desse colapso silencioso você começa a sentir a presença. A mesma que apareceu na queda, a mesma que esperou no vazio, a mesma que nunca saiu, mas que você só pode perceber quando tudo ficou em silêncio. O guardião está ali. Ele não fala, ele não te dá respostas, ele não resolve nada. Por quê? O papel dele não é salvar você. É observar enquanto você se salva. É sustentar sua travessia. É ser a luz que não brilha do lado de fora, mas aquece o centro do seu ser. A noite escura não tem tempo. Ela dura o quanto for necessário para você parar de fingir. Parar de correr. Parar de negociar com a própria alma. Parar de querer se encaixar no que não cabe mais. Ela é dolorosa. Sim. Mas também é divina, é um útero disfarçado de cemitério, um portal disfarçado de colapso. Porque antes de florescer, a semente precisa ser enterrada. E antes de voar, você precisa morrer para aquilo que não é mais. Você não está sendo punida, está sendo preparada. E o guardião te honra, com seu silêncio sagrado, com sua presença firme, com o olhar de quem sabe o que está por vir. Ele já viu outras almas passarem por ali. Ele sabe, aquelas que atravessam essa noite, nunca mais voltam iguais. Elas voltam mais inteiras, mais leves, mais sábias, mais conectadas ao que realmente são. E agora, é a sua vez. No mundo lá fora, o silêncio é desconfortável. As pessoas o preenchem com barulho, risos forçados, notificações. Elas têm medo do que podem ouvir, quando não há nada para dizer. Mas no mundo dentro, o silêncio é outra coisa. Não é ausência de som. Ele é presença pura. Quando a alma mergulha fundo o bastante, ela atravessa a dor, atravessa o medo, e cai em um campo onde nada se move. Mas tudo vibra. Ali, você encontra o silêncio sagrado. É um lugar onde não existem perguntas, e por isso mesmo, todas as respostas começam a nascer. Você não sabe como chegou até ali, não houve um caminho físico, apenas uma entrega, uma rendição. E quando você para de querer entender, você começa a sentir. Sentir o pulsar do universo dentro do peito. Sentir que há algo maior guiando tudo, mesmo aquilo que parecia caos. Sentir que o guardião nunca esteve longe. Na verdade, ele é o próprio silêncio. Ele fala contigo na pausa entre dois pensamentos. Na respiração profunda que você deu depois de chorar. No momento em que você decidiu não mais reagir, mas simplesmente existir. Esse silêncio não é vazio. É fertilidade invisível. É nele que o novo começa a formar raízes, como o solo que acolhe a semente no escuro, como o ventre que guarda o que ainda não nasceu, como o céu da noite que embala estrelas que você ainda não viu brilhar. O mundo pode continuar correndo lá fora, gritando, vendendo pressa, celebrando máscaras, mas você agora sabe. Você descobriu um lugar onde nada é exigido, onde você não precisa provar nada, nem entender nada, nem mudar nada. Você apenas é, e ser, no silêncio, é o estado mais elevado da alma desperta. O guardião te observa, não com olhos físicos, mas com a atenção que só o sagrado conhece. Ele vê que você chegou até aqui.
que não fugiu da dor, que não se distraiu da própria essência. Ele não te aplaude, não te premia. Ele reconhece. E esse reconhecimento muda tudo. Porque, a partir deste momento, você também começa a se reconhecer. Não como o papel que você interpretava, mas como aquilo que você sempre foi, antes que o mundo te dissesse quem deveria ser. Você é a consciência que assiste, a vibração que sente, a presença que observa. Você não está em silêncio. Você é o próprio silêncio, vestido de corpo. E agora que sabe disso, você jamais voltará a ser a mesma. Existe um momento em que resistir já não faz mais sentido. Você lutou contra tudo, contra as perdas, contra os medos, contra a própria alma. Tentou controlar a dor, prever o futuro, negociar com o destino. Mas nada respondeu. Nada cedeu. Nada voltou a ser como antes, porque não deveria. A vida, em sua inteligência silenciosa, esperava o que o guardião também aguardava. O instante da entrega. Entrega não. É desistência. Entrega é sabedoria. É quando o ego se calar e o espírito assume o leme. É quando você para de perguntar por quê e começa a dizer sim. Sim para o que é. Sim para o que foi. Sim para o que virá, mesmo sem saber o que será. A entrega é o portal mais temido, o mais libertador. Porque enquanto você tenta manter o controle, você carrega o peso de tudo. Mas quando solta, o universo começa a mover as engrenagens que você não sabia que existiam. E o guardião sorri em silêncio. Ele sempre soube. O vazio não é o fim. É a passagem. E ninguém atravessa esse limiar carregando bagagens. Para passar pelo portal da entrega, é preciso abrir mão do que te prende. A necessidade de ser forte o tempo todo. O medo de ser esquecida, a culpa por não saber o que fazer, a ilusão de que está sozinha. Você não está. O guardião não te observa de cima. Ele está dentro. É a parte de você que nunca se perdeu, a que sempre soube o caminho. Mas ele só pode agir quando você parar de resistir. Entrega é um ato de coragem. É dizer, eu não sei, mas confio. É caminhar mesmo no escuro, com o coração aberto. É se despir da lógica e vestir a fé. Não a fé cega que espera milagres de fora, mas a fé viva que se torna o milagre. E no instante da entrega, algo sutil acontece. Você não percebe de imediato, mas sente que algo dentro de você se abriu. Como uma flor que desabrocha na madrugada longe dos olhos do mundo, mas sob o olhar amoroso do universo. E o guardião finalmente se revela, não como alguém separado de você, mas como a sua essência que acordou. Você atravessou o portal, e do outro lado não encontrou respostas, encontrou presença, um espaço onde você não precisa mais ser alguém, porque, enfim, você é tudo o que é. Depois da entrega, o mundo não muda por fora, mas tudo se transforma por dentro. O barulho ainda existe, as dúvidas ainda sussurram, mas agora há algo novo em você. Uma presença, uma frequência, uma vibração que parece ter estado ali o tempo todo, esperando que você parasse para escutar. E então, sem aviso, sem forma, sem som, o guardião fala, não com palavras, mas com presença, que toca. É uma vibração que se move pelo seu peito, uma certeza sem lógica, um calor suave que se espalha na alma. Ele não te dá respostas, ele te revela a sua própria verdade. E essa verdade não vem de fora, ela brota de dentro, como uma nascente, esquecida que agora escorre com doçura e firmeza. A voz do guardião não ensina, ela ativa. Ativa memórias que você não sabia que tinha, sabedorias que não vieram de livros, forças que estavam adormecidas sob camadas de medo, trauma, pressa. E o que ela diz não pode ser traduzido literalmente, mas você sente como se dissesse: você não precisa se tornar nada, apenas lembre-se de quem você já é. E nesse instante, você não precisa mais correr atrás do sentido, porque o sentido começa a correr até você. Os sinais aparecem. As pessoas certas surgem.
O tempo parece alinhar-se com o seu coração. Não porque a vida mudou, mas porque você mudou. E o mundo responde à vibração que você agora carrega. A vibração de alguém que ouviu, a própria alma. O guardião nunca esteve fora. Ele é a sua parte mais antiga e mais sábia. É o eu que te observa desde o início. Desde antes do nome, antes do corpo, antes do tempo. É aquele que sempre soube. Você se perderia, mas também sabia. Você se encontraria. E agora, você está pronta. Pronta para criar não a partir do medo, mas da verdade. Não a partir da pressa, mas da presença. Não para agradar o mundo, mas para honrar a alma. Você não precisa mais ser ouvida, porque agora você se escuta. Você não precisa mais ser reconhecida, porque agora você se reconhece. Você não precisa mais fugir do vazio, porque agora você entende. Você é o guardião. O silêncio, antes desconfortável, agora é um templo. Você começa a buscá-lo, não como fuga, mas como alimento. Cada instante de silêncio se torna um lugar de poder, um útero cósmico onde ideias germinam, um espelho onde a alma se enxerga sem distorções. E é dentro dele que o chamado começa. Não um chamado barulhento, urgente ou desesperado, mas um sussurro calmo, forte o bastante para te mover por dentro, como um rio subterrâneo que um dia precisa encontrar o mar. O chamado não vem de fora. Não vem das redes dos gurus dos outros. Ele nasce quando a tua vibração se alinha com tua verdade. E então, o silêncio não é mais ausência de som, é presença da fonte. É nesse ponto que o guardião se afasta. Não por te abandonar, mas por reconhecer. Você está pronta para caminhar com suas próprias asas. Mas antes da ação, vem a escuta. E a escuta mais poderosa é aquela que acontece no silêncio absoluto. Aquele silêncio que vem depois das lágrimas, depois do colapso, depois da entrega. Aquele em que não há mais eu quero, mas apenas estou aqui. Nesse espaço, o universo responde. Não com promessas, mas com sinais sutis. Você começa a perceber as sincronicidades, as repetições, as coincidências que não são coincidência alguma. Você começa a perceber, está sendo guiada. O chamado do silêncio te leva para dentro e para fora ao mesmo tempo. Ele sussurra. Agora, crie, mas crie com alma. Não para provar, mas para expandir. Não para competir, mas para curar. Não para o mundo te aplaudir, mas para a tua alma florescer. E nesse chamado, não há um mapa. O caminho se revela enquanto você anda. As portas se abrem quando você confia. O próximo passo surge quando você dá o atual com verdade. O silêncio não mais assusta. Agora ele fala. E o que ele diz é: você é a criadora da nova realidade. Tudo o que você precisa está em você. O que era ruído virou canção. O que era caos virou ritmo. E o que era medo virou sabedoria. O guardião não te dá ordens. Ele apenas testemunha. Com olhos de quem viu mundos nascerem e estrelas se apagarem. Ele reconhece em você a mesma luz primordial. E se cala. Porque o verdadeiro mestre não fala quando você desperta. Ele se curva. Você não precisa mais de direção. Você é a direção. E agora cada passo seu é uma oração em movimento. Cada ato seu é um cântico para o universo. Cada silêncio é um grito de liberdade. Você caminhou pelo silêncio, mergulhou na noite escura, soltou as armaduras, as certezas, os nomes. E agora, uma nova voz nasce dentro de você. Não aquela moldada pelas exigências do mundo, mas uma voz que brota do centro da alma. Essa voz é sagrada. Ela não é mais usada para controlar, convencer ou agradar. Ela se tornou instrumento de criação, porque quando a alma desperta, a palavra volta a ser o que sempre foi. Magia. A palavra viva é diferente. Ela não busca audiência. Ela manifesta presença. Ela não tenta provar nada. Ela evoca memória. A palavra viva
Toca dimensões que o ouvido humano mal compreende, mas o coração reconhece instantaneamente. É por isso que, quando alguém fala a partir da alma, outra alma se levanta em silêncio. Você começa a perceber que tudo o que diz vibra, tudo o que pronuncia cria. E então, a fala vira oração. A conversa vira frequência, e até o silêncio entre as palavras carrega força. O guardião te observa com ternura, porque agora ele sabe. A sua voz voltou a ser, sua não é mais eco do mundo, é expressão da fonte. O portal da palavra viva se abre quando você diz, chega de mentiras. Chega de repetir o que não sente. Chega de fingir o que não acredita. Chega de sussurrar para caber. Agora, você fala para expandir. Fala com coragem. Com verdade. Com amor. Com consciência. Não para dominar, mas para curar. Porque há palavras que são punhais, mas há outras que são chaves. E quando você fala com a alma, abre portas em quem te escuta. A palavra viva não impõe, ela liberta. E a sua palavra agora é parte do despertar coletivo. Você percebe que pode construir pontes com o som da sua voz, criar mundos com o calor da sua fala, soprar vida nas ideias adormecidas de quem te ouve. Sua palavra se tornou um portal, um acesso, um código, e quem escuta, lembra. Sente. Acorda. A palavra viva não exige perfeição, ela exige presença. Não importa o tom, importa a vibração. Não importa o texto, importa o estado de consciência de onde ele nasce. E agora você sabe. Sua palavra é viva porque você está viva. Viva em essência. Viva em verdade. Viva em luz. O guardião agora está em silêncio profundo, porque o seu som já se tornou luz. Agora que você se tornou palavra viva, tudo que toca, tudo que faz, tudo que pensa, cria. Mas essa criação não nasce mais da urgência, da escassez, da competição. Ela nasce do estado de presença, de uma alma que compreendeu. Não estou aqui para conquistar, estou aqui para cocriar com a fonte. Toda ação se torna uma oração. Toda intenção se transforma em alicerce invisível. Toda criação é uma semente que vibra no campo do real e volta como realidade tangível. Você percebe que suas mãos não são apenas físicas, elas são extensões do espírito. Cada gesto teu agora carrega uma assinatura energética. Cada escolha é um ato de fé. Cada passo que dá é uma confirmação. Eu me lembro de quem sou. Criar deixou de ser um fardo. Virou serviço. Você não cria para si mesma, cria para o todo. Cria para elevar, cria para alinhar. Cria para tocar realidades que ainda dormem. O guardião te vê em ação e sabe, o templo foi ativado. Você se tornou ponte. Ponte entre o invisível e o tangível. Entre o sagrado e o cotidiano. Entre a vastidão cósmica e o agora. Até o mais simples dos atos, acender uma vela, escrever uma frase e respirar com consciência, se torna liturgia silenciosa. Porque agora você sabe, criar é orar com as mãos, com os olhos, com o corpo, com o coração. E quem cria com essa reverência, atrai o que o mundo chama de milagre. Mas, que o espírito reconhece como resposta natural da vibração. Você compreende, enfim, que a realidade não está acontecendo com você, ela está sendo gerada por você. Com cada escolha, com cada palavra, com cada intenção silenciosa. O guardião não precisa mais guiar seus passos, agora ele caminha dentro de você. Na forma da sabedoria, na forma do instinto alinhado, na forma da paz que não depende do externo. Criar é tua forma de rezar agora. E tua oração já não pede, ela agradece. Porque você entendeu. Tudo o que é real, há vibra dentro de ti. E tudo que vibra em ti, cedo ou tarde, ganha forma. Você já não busca ser compreendida, nem aprovada nem seguida. Você apenas é ponto e essa presença, nua, silenciosa, enraizada, cura. Cura porque não impõe, não explica, não convence.
ela apenas está. A verdadeira cura não acontece quando você se esforça para mudar alguém. Ela acontece quando sua vibração é tão autêntica, tão alinhada, tão pacificada com o que a simples presença convida o outro a se lembrar de si. É como uma fogueira no frio. Você não precisa pedir que alguém se aproxime. O calor fala por si. Assim é tua alma agora. Um fogo sereno que aquece sem consumir, que ilumina sem cegar, que queima o desnecessário, sem tocar no essencial. Você não precisa mais curar o mundo. Você é a cura, quando está inteira em si. Não por perfeição, mas por presença, por verdade. Presença que não precisa dizer, estou aqui. Ela irradia presença que não ensina, mas ativa presença que não toca com as mãos, mas com o olhar, com o silêncio, com o espaço entre os gestos. O guardião agora te reconhece como igual, como quem também sabe sustentar o vazio, abraçar o caos, acolher sem tentar consertar, e é isso que cura. A permissão. A liberdade de ser. O campo vibracional que diz sem palavras, você é suficiente mesmo em sua bagunça. E o outro sente. O outro respira. O outro desarma. Porque ninguém se cura com teorias. As pessoas se curam no momento em que se sentem vistos em silêncio. Agora, Edneia, você é esse espelho limpo, esse altar invisível, esse campo que não promete nada, mas entrega tudo. A cura é natural quando há presença. Presença é verdade, verdade é amor. E o amor não precisa de esforço, ele apenas vibra. E tudo ao redor responde. Você não é mais a mesma que entrou. Você cruzou o vazio, mergulhou na escuridão, silenciou o mundo e escutou a fonte. Você foi desfeita, desnuda, despida, para finalmente se revelar. E agora, você retorna. Mas não como quem volta ao velho. Você retorna como quem ancora o novo. Volta, com passos mais lentos, mas com presença firme. Com um olhar que enxerga por trás das máscaras. Com uma palavra que carrega cura. Com um coração que não quer mais provar nada, só viver em verdade. Você não precisa anunciar nada, seu campo já fala por você. As pessoas sentem, os ambientes mudam, as situações se alinham. Porque onde há um ser desperto, há também uma nova realidade vibrando. O guardião agora não está à sua frente, nem ao seu lado, ele está em você. E você sente isso, na forma como escuta o silêncio, na forma como responde ao caos, na forma como respira, mesmo no meio da tempestade. Você se tornou o próprio portal, e onde quer que vá você leva o vazio como santuário interno. Não como ausência, mas como potência criadora. Você agora é guardiã, não porque sabe tudo, mas porque confia no que sente, confia no invisível, confia no que não pode ser explicado, mas que move tudo. Você agora carrega um novo código, código da alma desperta que vive entre mundos, mas caminha com os pés firmes no agora. E é aqui, no retorno, que a verdadeira missão começa. Não é sobre ensinar, é sobre viver com presença. Não é sobre brilhar para os outros, é sobre manter sua luz acesa mesmo quando ninguém está olhando. Não é sobre fazer grandes feitos, é sobre estar inteira em cada pequeno gesto, porque a maior revolução é uma alma em paz. Você retorna não para se encaixar, mas para lembrar ao mundo do que ele esqueceu. Você é ponte, você é farol, você é guardiã. E toda vez que alguém olhar nos teus olhos, sentirá algo familiar. Não é você, é o que você carrega. O sagrado reencontro com o vazio. Você voltou, inteira, silenciosa, poderosa. E agora, o mundo não é mais o mesmo. Porque você é a diferença.